Olá, bem-vindos a mais um Caras Fashion. O tema de hoje é vestidos de noiva no mercado de moda. Como funciona o mercado de noivas e de alta costura no Brasil? O que as clientes querem? Como elas querem estar no dia mais importante de suas vidas? A minha convidada de hoje vai contar tudo sobre esse assunto, porque ela é expert. Bem-vindos a mais um Caras Fashion. Já estou aqui com a minha convidada, Emanuele Junqueira, que, para variar, é uma pessoa que eu acompanho há muitos anos. Ela me falou aqui nos bastidores, acho que 25 anos de carreira, Emanuele. Bem-vinda, obrigada Paula, por ter vindo, falar de um tema tão interessante. E primeiro falar um pouco sobre como você começou. Emanuele Junqueira, estilista. Como é que foi o começo? Como é que foi a tua formação? Qual foi esse caminho para daí a gente chegar na fotografia de hoje? Eu tinha que estar envolvida de alguma forma com imagem, né? Ou com arquitetura, ou com publicidade, qualquer coisa que me trouxesse. E aí eu fiz faculdade de moda, resolvi fazer faculdade de moda. Tá. Acho que era o terceiro ano. Que tinha? Que o MEC tinha aprovado como curso superior. Era super novinho. E aí eu fiz moda e fui. Aí eu comecei, aí entrei nisso. Antes disso, eu comecei a costurar com 14 anos. Eu quis começar a Você já tinha, então, essa história de pegar na roupa, de saber como fazer, enfim. Tinha. Eu amava, até porque eu tenho essa coisa dessa ânsia de querer ir um pouco na contramão do que as coisas estão indo. Então, eu costurava para mim. Fazia para mim. É isso que eu ia te perguntar, um desejo seu, de coisas que você não encontrava e que você tinha que achar no mercado, que você não achava no mercado, então você fazia. E sei lá de onde saía. E aí eu comecei a fazer, e aí fazia. Isso era o meu hobby. No final de semana era ir até uma loja de tecidos, escolher os tecidos para pensar no que eu poderia fazer para usar. Aí disso, olha, depois eu ainda comecei a vender coisas na escola, na época. Enfim. E aí fiz moda e nunca mais parei. Agora... E logo você abriu o ateliê? Não, eu demorei... Eu me formei em 97, eu abri o ateliê em 2003. Tá, você trabalhou em alguma outra empresa? Trabalhei na Elos, trabalhei... Como estilista? Como estilista, jeanswear, era outra história. Outro rolê. Outro. E aí, até que eu casei. Tá. E aí, casei em 99... Fui atrás, óbvio, né, do meu vestido. Eu falei, gente, ó, não quero, porque eu não conseguia me ver casando com aquele pacote padrão dos anos, do final dos anos 90, né? Isso, né? E fui atrás, corri, fiz meu vestido. Gente, as pessoas começaram a me pedir. Alguém que falou pra alguém que então foi ao você casamento. fez o seu vestido de noiva? Fiz meu vestido de noiva. Tá. E aí começou. E aí no não vestido... costurei, tá? Não costurou, não, tá. Mas não desenhou. Ousada. Desenhei, fui, né? Fiz toda a produção, foi atrás de tecido. E ele já tinha esse teu DNA, que ficou uma coisa tão marcante, né? Dessa coisa da renda, da delicadeza, da feminilidade. Porque eu acho que você tem uma marca registrada. A gente sabe quando o vestido é da Emanuele, né? A gente bate o olho e já sabe. Isso já acontecia lá 25 anos atrás? Não. Tá. Isso começou já a acontecer no começo. Eu diria que no segundo ano de ateliê, as pessoas já começaram... no começo não foi tão simples, né, Paula? Porque para eu fazia moda. O que eu fiz é moda, né? Foi moda. Então, eu queria expressar a minha moda. Como expressar a sua moda fazendo o vestido de noiva? Para mim era um desafio enorme. Ainda mais vestido de noiva, né, gente? Que tem a noiva. A moda não entendia isso como moda. Exatamente. Porque era careta, porque era antiquado, porque era... E eu acho que eu queria isso, né? Essa coisa da contramão que eu digo é essa. Eu falei, gente, peraí. E mulheres ou meninas, né? Eu era uma menina, mas mulheres como eu, que querem fazer um ritual, querem fazer enfim, celebrar de alguma forma, mas não querem entrar nesse quadrado. Cadê essas mulheres? E aí eu comecei a pensar nessas mulheres para fazer os meus vestidos. Então, no começo, foi justamente trazendo a renda chantilly, a renda muito leve. E quando eu trazia isso para elas, eu lembro,
Tipo, gente, não, como assim? Eu não vou casar será? com, Não. sei lá, um tafetá Exato. duro de seda pura, sei lá Era o quê. isso. Eu era sei, isso, eu sabe? sei. De dizer, tá, mas tem certeza? Porque naturalmente minha avó iria com uma renda. Então, mas aí isso começou rápido. Eu acho que foi isso, inclusive, que deu esse gancho, porque em contrapartida ele tinha uma fluidez, né? Ele sempre tem, na verdade tinha, não, os meus vestidos têm até hoje essa fluidez, e que também contrabalançava um pouco. Ele não era tão junto ao corpo, então a renda vinha como uma transparência mesmo. Ela não vinha chapadona junto com outro tecido. E quando ela vem com outro tecido, ela vira um jacquard, né? E aí a gente cai de novo naquela história. Então, e aí foi rápido. Eu acho que as pessoas começaram a se interessar muito rápido por conta disso. Não, olha, vai lá. Ai, você não se vê, uma coisa uma coisa diferente. Vai lá. Até hoje eu ouço isso, Paulo. Agora, tem o que eu entendo é que já aí nessa época tem uma história, né? Acho que você é uma contadora de histórias através do vestido, né? Porque você tá falando, a pessoa que chegava lá falava, não, mas essa renda, quem usaria era minha avó. Na verdade, existe um perfume meio vintage, assim, existe uma coisa que eu acho que tem a ver com o seu universo todo. Sempre teve, e aí eu acho que tem até a ver com a minha história. Então, eu cresci vendo, inclusive, minha mãe transformar roupas que eram da minha avó chiquérrima. Então, ela falava, não, porque essa renda é chiquérrima, ou esse tecido é maravilhoso, olha. Muito legal. E aí, vamos transformar essas roupas. Então, em casa, tinha a dona Idalina, que morava no Rio na época, ela ia, não sei, uma vez em cada tanto tempo para reorganizar, recalcular roupas. Ela não comprava roupas, né? Ela transformava. Então, acho que eu cresci dando valor a isso, sabe? Essa coisa da matéria-prima, do cuidado da textura, enfim, acho que por isso que eu gosto muito de tudo isso. Mas eu até me perdi do que a gente estava falando. Que a gente estava falando que eu acho que os teus vestidos, primeiro tem um DNA muito forte, e a coisa contam histórias, né? Que tem a ver com você, mas tem a ver também com essa mulher que queria alguma coisa diferente. E aí a minha pergunta é a seguinte: eu sempre brinco assim. Eu sou estilista de formação, né? Sou esmode e estilista de formação. Eu fiz muitos anos vestido de noiva. Não como você nessa estrutura. Mas eu fiz vários. É mesmo, vários. De noiva. Fiz vários. E eu lembro que eu tinha uma máxima que era o seguinte: num casamento, tudo pode dar errado, menos o vestido. A pessoa, ela precisa colocar aquele vestido e ela precisa... Assim, a flor pode estar meio murchinha, a comida não está tão 100%, o clima não era aquilo que ela imaginou. Agora, ela precisa que esse vestido vista ela de uma maneira que ela fique confiante e que ela possa enfrentar. Porque, na verdade, um casamento é um enfrentamento. Para uma mulher, ainda mais, a gente até pode falar aqui de tantas coisas, mas é um enfrentamento. Exato. Como é que funciona, ou como é que funcionava nesse começo? Porque eu acho que agora você já tem aí uma linha de raciocínio e as coisas já devem ir acontecendo, o processo deve ser muito mais fluido. Como é que era nesse momento da Emanuele com essa cliente, com o desenho? Como é que você achava esse caminho? Como é que era esse processo criativo a quatro mãos, vamos dizer assim? Antes disso, a comunicação para mim sempre foi muito importante. Então eu fiz campanhas desde o começo. E essas minhas campanhas, elas já vinham desconstruindo toda essa imagem. Elas já tinham, né, um cabelo solto, um cabelo mais natural. A pessoa já chegava no ateliê com outra cabeça. Ela já chegava entendendo que ela não queria entrar naquilo, né, naquele outro lugar ali. E aí, a partir disso, então, como ela já tinha um pouco dessa identidade, por isso ela me procurou, era entrar naquilo. Então, eu tinha noivas que chegavam... Aliás, as minhas primeiras noivas, que foram essas que deram uma reviravolta, elas falavam, Emanuele, é o seguinte, eu tô aqui, morei não sei quantos anos em Nova York, eu tô super acostumada, eu ando de bicicleta aqui, né? Vou casar e vai ser um casamento super tradicional. Eu queria casar, era na praia. E todas as minhas campanhas eu fazia sempre ao ar livre, era sempre com luz natural. Gente, E aí eu falava, não, peraí, a gente vai conseguir, né? Porque ela tinha essa coisa
sabe, de falar, poxa, não era exatamente isso que eu queria, mas eu não consigo sair disso. Não consigo quebrar esse paradigma. E aí, então, tá bom, a gente vai quebrar e a gente vai trazer você para esse lugar, né? Ou esse lugar um pouco para você, enfim, que tudo fique muito coerente. E foi aí que eu acho que deu isso foi bem no começo. Entendi. Foi bem no começo, acho que eu tinha o quê? 4 anos de ateliê. Você já bateu esse martelo aí? E aí eu bati esse martelo, sabe? De vestir. As pessoas chegavam para mim e era muito interessante, porque elas me falavam, olha, adorei o vestido da fulana, amei, ela estava maravilhosa, ela. Eu quero casar, mas entenda, eu não quero nada parecido com o dela. Mas eu quero ser eu, né? Mas eu quero ser eu e, ao mesmo tempo, tem ali, claro, eu acho que tem uma identidade ali no vestido que tem essa questão da liberdade. Eu acho que é uma coisa mais liberdade, mais movimento, mais fluidez, entendeu? E eu acho que isso tem muito a ver com pessoas, entender pessoas, né? Escutar pessoas para fazer um trabalho assim, eu acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio. E deixa eu entender uma coisa que todo mundo aqui, gente, eu brinco aqui que o Caras Fashion é fura bolha, sabe assim? Porque eu sei como funciona o processo, você tá careca de saber como funciona, mas as pessoas que estão ouvindo a gente não sabem como funciona. Você ainda faz atendimento, você faz esse tipo de atendimento, noiva a noiva? Faço. Eu tenho algumas linhas, né? Porque com o tempo era isso. Isso que eu quero que você explique. Eu comecei com uma linha exclusiva, porque sempre recebia as noivas, fazia ali uma entrevista, fazia essa leitura, essa escuta, né? Tudo que é muito importante. Aí desenhava para essa mulher? E desenhava. Isso é um outro ponto interessante, porque antes eu desenhava. Depois eu comecei a fazer no corpo dela. Porque eu comecei... Era uma insegurança durante o processo. De ver ali, né? De não ver 360, né? Você tem que fazer uma mulagem para ver se ela entende. Eu comecei a fazer mulagem. Entendi, né? para ela entender o volume. Entende volume. Que às vezes no desenho não dá para entender. Né? Entende brilho, volume, né? Transparência, tudo. Então, mas aí voltando... Então, hoje você tem as linhas, então? Hoje eu tenho as linhas. Entendi. Né? Então a pessoa chega... Hoje eu tenho as linhas, elas têm. Então ela pode marcar, a gente marca uma entrevista. Ela encontra você. Ela me encontra. Ela tem esse tete-a-tete com você. Sim. E aí a gente vai desenvolver, eu faço primeiro a mulagem, depois, em seguida, já faço o desenho. É muito doido, porque ela chega e fala, Emanuele, eu não tenho noção do que eu quero, porque eu não pensei, sou dessas não peguei referência. A vida inteira, sabe, pensando nisso. E aí eu acompanho esse processo até o fim, porque a gente vai construindo juntos. E aí eu tenho uma outra linha que é a customizada, que é uma linha de vestidos que eu tenho já no ateliê, que elas podem provar. E ali elas podem fazer... Algumas mudanças. Elas podem fazer as mudanças, algumas mudanças que a minha equipe já está preparada, né, para ter autonomia, para poder fazer. E é importante elas vestirem, né? É super importante. Super, para elas entenderem. Eu quero tomara que caia, não, sei lá, eu quero uma alça X. É super importante. Que coisa isso, né? Porque tem a ver muito com Tem isso, né? Elas pegam todas as referências, mas muitas vezes elas gostam daquilo, mas isso não tem a ver com elas ou com o corpo delas. Então, elas se veem, né? Elas conseguem se ver. Eu imagino que seja muito esse processo. E dentro do teu processo criativo, quando você vai desenvolver essas linhas que você está me falando, porque a gente depois vai falar sobre o outro projeto que eu acho super interessante. Como é que é o teu... Onde você se inspira? Como é que funciona essa cabeça que a gente estava conversando aqui também? A história estética, a importância da estética, a importância da imagem, a importância do todo. Como é que... Onde você vai, tá? Que não seja moda, obviamente, porque você faz um trabalho autoral, que não tem muito a ver com... Você sabe do que está acontecendo, quer dizer... Você entende para onde, como comportamento, para onde a gente está indo, como comportamento, mas não tem nada a ver com tendência de moda, são coisas diferentes. Né? Você entende a mulher, né, a fotografia da mulher no momento atual que a gente está, mas não tem a ver com tendência. Onde você bebe? Da onde sai tudo isso? Paula, inspiração como um todo, né? Viagens,
Então, acho que as viagens são, primeiro de tudo, observação. Sim. Eu sou muito observadora. Então, sabe, eu vou fazendo cliques ali de tudo, desde uma pessoa, né? Tô olhando aqui você, eu faço um clique daquilo que eu achei super interessante, né? Viagens, arte, exposições, cinema, teatro, acho que tudo que envolve arte. Isso me alimenta, sabe? Tanto é que eu teve uma época que eu fazia mais isso, eu fazia figurinos, eu fazia... Porque eu queria me alimentar, eu tinha que me alimentar, né? De certa forma. Entendi. E entender um personagem para desenvolver tudo isso. Mas, desde livros infantis, eu lembro que meus filhos eram pequenos, eu sempre fui muito apaixonada pelas ilustrações dos livros franceses. Né? Então tem aquela coisa das cores, que não são as cores primárias, então aquilo... tem uma sutileza, né? Uma coisa... a arquitetura é outra coisa que me encanta muito, então... E assim, lugares realmente muito distintos, que eu digo que eu vou captando. Eu tô andando, às vezes, na rua, eu vejo... Enfim... eu lembro que eu vi foi como eu conheci o Gormley, por exemplo. Não sabia quem era Gormley. Aí eu tava andando, tava em Paris, ali tinha aquela cabeça dele, toda de letras, um negócio. Eu fiquei apaixonada por aquilo, aí comecei a fazer umas fotos. Enfim, aquilo entra, né? E depois que entrou, depois que entrou, aí não tem mais como... Eu não sei de onde sai, mas a natureza também. Isso que eu ia te perguntar. Pra mim é muito... Porque o seu trabalho é muito delicado, né? A natureza assim, essencial. E é essencial até para eu viver, para eu conseguir... Entendi. Tá nesse processo todo. Tá. Eu preciso do som, daquele silêncio, né? Que é um som, mas ao mesmo tempo é um silêncio. Entendi. Então, enfim, tudo que permeia. Eu adoro insetos, né? Não adoro os insetos, eu adoro a estética dos insetos, né? Então, eu sempre trago alguma coisa para... Então, é isso. Histórias... inspirações, pessoas, eu acho que tudo isso, literatura. Eu acho que é esse universo todo. E pra gente falar dessa sua linha, que eu não vou falar o nome ainda, porque a gente vai pro comercial, eu acho que aí precisa mesmo mudar a maneira de ver esse universo. Mas aguenta aí que a gente já volta. Vamos fazer um breakzinho pro nosso comercial e já a gente tá de volta com a Emanuele Junqueira, uma estilista que sabe tudo de processos criativos, e a gente está conversando aqui com ela. Bom, estamos de volta aqui. A gente estava falando de um projeto que você tem agora. Pode falar o nome, que eu acho que a pessoa que cria o projeto que tem que nomear. Arpa. Que é uma linha, né? Ela não é mais uma marca, mas ela é uma linha que está ali embaixo de prêt-à-porter, guarda-chuva de prêt-à-porter. Que é essa roupa para usar. Que é essa roupa para usar. E que aí eu trago as manualidades, né, do que eu faço dos exclusivos, né? Eu trago essas manualidades, mas eu trago de uma maneira mais prática. Então, que é o que eu amo, né? Eu sou muito prática. É sempre uma malha, uma camiseta, ao mesmo tempo uma seda ou alguma coisa, um trabalho bordado. Então, é essa mistura, sabe? Eu consigo trazer de uma maneira mais prática mesmo. E é engraçado porque as peças que eu vi da Arpa, elas têm uma modernidade, não é modernidade a palavra, mas elas têm uma coisa meio avant-garde, vamos dizer assim. Total. Elas têm um negócio que vai um pouquinho... É quase que uma contestação, assim. É isso. Esse universo do que eu vi ali, exatamente entendeu? Isso. Tem uma coisa meio que contesta ali o status quo de um jeito específico. Que é muito meu, né? Eu tô sempre contestando alguma coisa. Tá sempre revendo. Eu tô sempre revendo e contestando, né? É sempre uma manifestação de alguma forma. E você achou que as clientes do ateliê estavam prontas para isso? Ou foi uma vontade sua e depois você testou? Não. Ou em termos de mercado, você viu que era algo que elas iam lá
E elas falavam, mas eu queria usar uma coisinha assim, enfim. Momento, né? Entendi. Eu já tive um prêt-à-porter por muitos anos. Mas chegou um momento que eu falei, peraí, eu, Emanuele, não conseguia fazer tudo. Aí eu falei, vamos lá, vamos focar nisso. E aí eu tô há 6 anos focando nisso, mudei de endereço. Então hoje o ateliê é todo num único espaço. E aí, as pessoas até hoje me falavam, ou até ontem, né, me falavam, Emanuele, eu tenho até hoje seu tricô, eu tenho até hoje aquela sua blusa, eu tenho até hoje... Pô, então você tinha que voltar a fazer. Eu falei, não, né? Por 6 anos eu consegui segurar. Mas dessa vez, eu entrei primeiro com outro nome. O que é muito importante para tudo isso, para as pessoas conseguirem entender. Porque quando é Emanuele Junqueira, por mais que seja Emanuele Junqueira prêt-à-porter... Ai, sim, Emanuele faz vestidos, né? E então eu trouxe para esse, né? Para o mesmo universo, mas para um outro nome. Então já tem essa diferença. Claro, tem esse desejo delas, né? Tem o meu desejo de poder usar minhas coisas, né? Eu quero usar também. Eu quero entender que essa roupa fala além desse único dia. E para elas mesmas. Então, assim, para elas mesmas. Então, eu tenho hoje eu tenho a vela, por exemplo, que é uma vela com um lifestyle mesmo, né? Um lifestyle. É um universo seu. Total, é um universo, porque as pessoas passam por uma experiência dentro do ateliê. Né? Então, quem vai ao ateliê hoje ou até ontem, não tinha um prêt-à-porter, as pessoas passam momentos e momentos ali dentro. Então, elas voltam ao ateliê e falam, poxa, passei momentos tão deliciosos aqui. E elas querem levar um pouco disso para esse dia a dia, ou para uma viagem, ou para que seja. Então, a ideia justamente é ter esse universo, esse lifestyle, que eu sempre tive esse desejo de trazer isso para ela. Agora, você que é uma mulher, uma profissional, uma estilista, que eu vejo como um slow fashion, né? Na verdade. É uma coisa que é muito específica, né? Tem todo como você falou, é um universo que envolve, tem essa escuta, tem um DNA que é seu, tem a vontade dessa mulher de estar com uma roupa diferente. Como é que o ateliê e a Emanuele, né? Vamos imaginar coisas separadas, vive nessa nossa era de mídias digitais. Como é que você, que é uma marca que tem tantos anos, que é Cincy quase, né? Você já tá no Cincy, né? Você tá Cincy, que é maravilhoso. No Brasil, então, gente, estrelinhas, porque é muito difícil. Como é que você abraçou isso? Como é que você abraçou essa ferramenta ou não abraçou? Como é que você usa, quer dizer, mídias sociais é uma coisa orgânica dentro da equipe de marketing do ateliê, ou não? Ou vocês têm pessoas específicas que fazem essa comunicação, ou influenciadoras, ou enfim, celebridades? Como é que funciona essa comunicação nos dias de hoje, agora, essa fotografia de 2025, que nós estamos enlouquecidos e passamos mais de 8 horas por dia na frente de uma tela? Olha, como é que funciona? Funciona, é um processo, né? Foi um processo para o ateliê. Eu tenho há alguns anos, acho que desde, não sei, pelo menos 8 anos, 10 anos que eu tenho uma equipe de marketing que começou a olhar para isso. Né? Eu não lembro o Instagram, quando ele nasceu. Né? Fazem 15 anos. Ele nasceu em 2010. 2010 então para 2011, isso. Alguma coisa assim. Exatamente isso. Então, 2010 para 2011, a gente entrou nessa. Mas aí teve um movimento ali que, de fato, eu me senti muito perdida. Foi muito difícil de acompanhar. Porque aí e aí, eu tenho que me expor? Não, as pessoas querem te ver. Eu falo, tá bom, mas eu não sou uma comunicadora. Eu me comunico através da minha arte. Então, foi muito difícil. Alguns rebrandings trabalhando, então, mentorias para trabalhar. Até que a gente chegou numa narrativa que para você estava ótima. Que é o tom de voz. Entendi. Você já tem tudo que é ali. O imagético, que é, sim, a linha editorial. Então, é tudo como a gente... Lógico, a gente continua. É um desafio por dia para poder fazer conteúdo, né? Tem gente que faz com tanta facilidade. Não, gente, é um job, é um lifetime job. É uma coisa muito louca. Agora, pegando um gancho com isso também, em termos mercadológicos,
qual você acha que é a maior dificuldade de uma empreendedora? Porque você é uma empreendedora, você é uma empresária. Sou. Né? Obviamente que você é uma artista, a gente sabe disso, mas você tem um negócio que você toca há 25 anos, que leva o seu nome e você tem que fazer funcionar. Não existe, né? A coisa precisa, a conta precisa fechar, enfim. Qual que você acha que é o maior desafio de ter um negócio? Não sei se, talvez antes eu falaria num país como o Brasil, mas eu digo um negócio no geral. O que você acha? São as pessoas? Você que trabalha, por exemplo, a gente que trabalha com moda, você mais especificamente trabalha com tecidos importados. Então, quer dizer, isso eu imagino que até 10, 15 anos atrás era muito mais difícil. Quando a gente, por exemplo, não tinha uma importação aberta, era muito mais difícil. Agora é muito mais fácil, mas ao mesmo tempo a gente tem uma moeda regida pelo dólar que está a 6. Então, como é que funciona isso? Qual que é o maior desafio hoje? Hoje, vamos falar de hoje. De hoje? Do ateliê. O maior desafio são as pessoas, mas é o com quem. Entendi. Não é desafiador lidar com as pessoas, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que construir essa... Porque, na verdade, é uma comunidade ali, né? Sim. Com uma ideia, com a mesma... Um manifesto que todo mundo olhe e fale, é este o manifesto que iremos seguir, entendeu? Então, do momento em que eu deixei de... Porque a marca foi crescendo, eu deixei, né? Eu fui deixando e fui delegando. E aí, nesse último rebranding que eu fiz, eu falei, opa, peraí. Preciso capitanear de novo esse negócio. O que para mim era muito difícil, porque era muito melhor não ficar ali a par de tudo, dos números, das vendas, né? Mas eu te digo que foi a melhor coisa que eu já fiz. Primeiro que eu acho que eu também estou muito mais madura do que... Sim. Mas com quem? E isso, inclusive, eu ouvi de uma pessoa que entende muito do mercado de profissionais, né? E ela falou, olha... A gente precisa entender que o com quem faz toda a diferença. Aquilo ela falou, conversando comigo, aquilo entrou na minha cabeça e ficou, porque eu falei, de fato, é o com quem. Porque a gente existe uma pressão, né, como empreendedora, como empresária, não, mas você precisa de uma profissional assim, você precisa agora disso. Na hora que eu tomei isso para mim, eu falei, bom, agora é isso que eu quero. Eu meio que zerei e comecei tudo de novo. Falei, então agora eu vou me escutar, escutar um pouco, não só o intelecto, ou não só muitos consultores, né? Você precisa disso, é esse perfil. E o com quem faz toda a diferença, Paula, na vida. Entendi. Porque é ali que a gente... Que as coisas acontecem, né? Porque eu já cheguei em um tempo que eu não queria ficar muito tempo dentro do ateliê. Eu falava, alguma coisa tá errada. Entendi. E na hora que eu ajustei, então eu acho que é de conseguir trazer essas pessoas que se comunicam muito, de uma maneira muito... mas eu acho que pessoas, né? Pessoas. Seres humanos, né? A gente está vivendo uma era de uma desconexão, por incrível que pareça, porque... Enfim, mas como a gente sabe historicamente... se a gente tem, na minha percepção, né, se de um lado a gente tem uma inteligência artificial, do outro lado a gente tem que pegar na mão, né? Só pode ser, porque senão não tem muito jeito. Eu acho que e você falou uma coisa que eu acho interessante, que é a palavra, que é comunidade. A gente vive muito nessa... A gente tem as nossas próprias comunidades, né? Ou profissionalmente, ou pessoalmente. Quer dizer, a gente tem aquelas pessoas que realmente... Poucas, mas que a gente sabe que as coisas vão andar dentro daqueles valores que a gente acha interessantes e dentro de um negócio, mais ainda. E para a gente terminar, pena, né, que nosso papo é rápido. Vamos aprofundar mais? Eu tô adorando falar disso. Para quem, sei lá, é muito louco, né? A gente tem visto um movimento do mundo de pessoas e profissionais que não querem mais continuar trabalhos. Não querem mais estar no slow fashion. Então, a gente tem um caminho acontecendo que aquela artesã de algum lugar do mundo, ela não está conseguindo mais passar isso para a filha dela, porque a filha dela quer ser ou influenciadora, ou trabalhar no telemarketing. Quer dizer, então a gente tem a gente está tendo essa ruptura desse trabalho, que é um trabalho tão rico, né? Porque conta história, fala sobre comportamento e tudo mais.
Então, para quem ainda gosta disso, em qualquer lugar do Brasil aqui que nós estamos falando, tem trabalho manual, ou sua mãe faz trabalho manual, ou faz alguma coisa de slow fashion, que dica que você daria? Continua, não continua? O que você faz? Como é que você desenvolve isso? Como é que você mantém isso como algo importante? Sabe assim? Porque, por exemplo, no São Paulo Fashion Week hoje, eu entrevisto todo mundo do São Paulo Fashion Week. E a gente tem muitas marcas que foram passadas de mãe para filho, de mãe para filha. Entendi. E que a mãe tá lá ainda, né? A mãe tá ali ainda, olhando e fazendo aqueles trabalhos artesanais que muitas coisas difíceis, mas muito bons. Como é que você vê isso? Esse legado, Emanuele Junqueira, assim, como é que você vê esse processo? Isso tá intrínseco em mim, não tem jeito, né? Você me perguntando, eu pensando, ele tá... eu não consigo, Paula, eu não consigo. Né? Eu vou fazer uma coleção, vou te dar um exemplo, vou fazer uma coleção hoje de t-shirts para... Tá, eu preciso trazer uma manualidade para aquilo, porque é isso que vai diferenciar. Inclusive, é por isso que ele é slow, né? E é por isso que essa energia precisa estar lá. Precisa, é essa energia que vai fazer a diferença. Né? Então, é muito intrínseco, porque essas pessoas, essa comunidade, né, é pequena, meu ateliê não é enorme, mas as pessoas que estão comigo, elas estão há muitos anos. E isso foi sendo construído, né? Sim. Ano a ano, dia a dia. Então, workshops. Então, a gente já fez workshop. Fiz com o Jun, workshop com o Jun. Eu fiz um workshop, né, com o Lúcio, que era só de design de superfície. Ou seja, eu preciso muito de significado para fazer as coisas na vida. Isso eu já aprendi, muita, né? Análise de terapia. E eu entendi que eu preciso ressignificar as coisas. Então, sem isso, não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que ele tem que vir sempre, claro, porque isso tudo tem um preço, tem um custo. Sim. E antes, lá no comecinho, ainda estava em outros lugares, era aquela briga. Vamos colocar um bordado aqui nessa camiseta, né? Quando eu estava em outros lugares. Gente, eu tinha que apertar a bordadeira. Então, hoje, tá bom, você olha, este é o valor. Esse é o valor disso e a gente vai trazer para cá. Então, eu acho que... E, ao mesmo tempo, uma outra... Essa questão de não terem pessoas jovens, eu acho que a gente já passou por momentos piores. Tá. Hoje, eu já tenho muitas pessoas que foram para esses lugares, não gostaram. E voltaram. E falaram, poxa... Eu quero continuar esse trabalho. Fazer isso. Ou até meninas mesmo. Que, olha, eu estava no mercado XYZ. Mas... E a gente vê até, né, mulheres que estão nessas transições de carreiras. Então, tem muita gente que entende que esse processo manual é importante. E aí é isso, é lógico. Hoje, se eu te disser, hoje o meu time, eu tenho uma pessoa que acabou de se aposentar, agora tem 60 anos, vai continuar trabalhando. Sim. A mais nova tem, acho que 35, mais ou menos. Ou seja, eu não tenho nenhuma menina de 20 anos querendo aprender aqui. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, acho que existe esse... eu acho que sim. Vamos ter esse mercado, então. Mas a gente tem que ir encontrando, né? Fomentando, né, gente? Fomentando. Às vezes, eu fico ali nas redes sociais falando, gente, estou com um pedido hoje para vocês. Vamos fomentar isso aqui, sabe? Vamos fomentar uma coisa boa. Vamos fomentar um conteúdo relevante. Vamos fomentar um trabalho manual que seja colocado nas redes sociais, né? Vamos pensar sobre isso. Mas é isso, acabou nosso papo. Acabou rápido. Já? Assim, estamos aqui, um tempão, por incrível que pareça. Queria te agradecer. Obrigada, Emanuele. Muito obrigada, Quero que você venha contar sempre. Eu tenho que ir lá. Eu vou. Vai, por favor. Eu vou, porque eu preciso olhar. Eu tô te vendo. Então, olha aí, você já pegou. Já peguei, já sei, já sabia, né? Eu já sabia, mas agora tá mais claro ainda. Obrigada, Emanuele. Até a próxima. Calma. Bom, esse foi mais um Caras Fashion. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais e fiquem ligados nos nossos próximos convidados.